Olá, queridas famílias da Diocese de Eunápolis e de Itabuna, na Bahia. Eu sou o Padre Fernando de Souza e venho aqui convidá-lo com muita alegria para participar conosco neste sábado, dia 13, às 20 horas da noite, da Escola da Família. O tema que nós vamos tratar se chama Somos Morada de Deus. Nós vamos refletir um pouco sobre a graça do nosso batismo. Então eu espero todos vocês lá. O encontro será online, através do Zoom, como vocês já estão acostumados. Convidem outras famílias para que participem dessa graça conosco e aguardo todos vocês. Até sábado, que Deus abençoe as nossas famílias. Amém. Boa noite a todos. Gostaria, em nome da Diocese de Itabuna, em falar por Valesca e Célio, em nome da Diocese de Eunápolis, agradecer a sua disponibilidade, a sua presença em estar aqui conosco, nesse novo formato de evangelização, né? Que a gente tem que utilizar da melhor maneira possível, não dá para ficar parado. E agradecer a presença de cada um dos que estão nos acompanhando aqui pelo Zoom e também pelo Facebook. E, a partir de agora, deixar que o senhor próprio se apresente. Só para contar um pouco da dinâmica, como funciona, a gente não estipula um tempo. O senhor vai levar o tempo que achar necessário e que dispuser para nós. Tá certo. E durante esse período, o microfone de todo mundo fica fechado para evitar ruído ambiente. Se o senhor acabar, se o senhor ainda tiver tempo, aí vira um bate-papo. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma participação, pode fazer de duas maneiras. Ou manda a pergunta pelo bate-papo aqui do Zoom e a gente faz para o senhor, ou literalmente levanta a mão, que a gente solta o microfone e a própria pessoa fala contigo. Então, agora eu vou fechar o nosso próprio microfone e deixar que o senhor se apresente, dê uma bênção inicial e comece. Tá certo, então. Pois bem, vamos então rezar antes, né? Que até a apresentação, acho que ela fica mais santa depois da oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos colocar na Tua presença este nosso encontro, para que seja o Teu Espírito Santo quem nos guie, quem abra o nosso entendimento, quem abra a nossa vontade, para poder descobrir os valores, o grande tesouro que é a nossa fé. Que este encontro fortaleça em nós os laços de caridade, os laços de amor fraterno entre nós, e que a partir de hoje, Senhor, através desta formação, nós possamos viver cada vez melhor a nossa vida espiritual. E é por isso que nós queremos colocar tudo isso nas mãos de nossa Mãe Maria, rezando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, queridas famílias, para mim é uma grande alegria, né, estar aqui com vocês. Eu sou o Padre Fernando de Souza, eu sou natural lá de Curitiba, no Paraná, né, lá do Sul, mas eu trabalho aqui em São Paulo, numa cidade chamada Itapecerica da Serra. Trabalho como formador no seminário Maria Mater Ecclesiae, onde estudou o Padre Wilson, né, ele que me convidou também a fazer parte desse projeto, né, poder partilhar com vocês com muita alegria. Eu fui ordenado padre no ano 2015, então eu tenho 5 anos de padre, né? São poucos, mas ao mesmo tempo muito intensos, né? Eu agradeço muito a Deus este dom que Ele me deu, mas no seminário eu entrei no ano de 2004, então já são aí 16 anos de caminhada junto a Deus, né? Bom, essa é um pouco a minha apresentação assim em geral. Hoje o tema que eu gostaria de partilhar com vocês, na realidade não vai ser nenhuma cátedra, assim, nenhuma aula, nem nada. Eu queria partilhar com vocês algo
da minha própria experiência, né? Da vida espiritual. Mas só que dentro da vida espiritual, algo muito concreto que Deus foi me colocando assim nesses últimos anos, acho que sobretudo agora, nos anos do sacerdócio, Deus foi me tocando muito, falando comigo sobre um aspecto concreto da vida espiritual que, na verdade, é o alicerce de toda a nossa vida espiritual, né? Que é o nosso batismo. Falar sobre o nosso batismo. Falar sobre as graças do nosso batismo. Tá? Eu vou estar falando aqui, mas se acaso vocês não escutarem um pouco, daí vocês me dão um toque, tá bom? Porque às vezes a conexão aqui também falha, tá? Uma das realidades que eu fui percebendo, assim, conforme foi passando o meu tempo de vida espiritual, a minha formação, o meu acompanhamento na vida espiritual, eu fui percebendo que Deus foi me dando muitas coisas, assim como que leituras e às vezes pregações que falavam sobre essa realidade do batismo, né? E eu me questionava muito por quê? Por que Deus estava querendo realmente me fazer entender essa realidade? E uma das coisas que eu tive a certeza quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre esse tema é que muitas vezes nós não somos, talvez não vivemos de modo consciente tudo aquilo que implica o nosso batismo. Sendo que ela é base fundamental para a nossa vivência espiritual, então se faz necessário, né, de que nós redescubramos esse valor, mas redescubramos todas as graças que nos vêm através do nosso santo batismo. Para mim, como padre, é lógico que celebrar o batizado, né, é um dos sacramentos mais bonitos, porque é dar a vida para aquela criança, né? É trazê-la para o seio da igreja, como um filho, uma filha da igreja, né? Então, para mim foi algo muito um encontro, assim, sabe? De um conhecimento, mas ao mesmo tempo de uma experiência espiritual. Então é isso que eu queria partilhar um pouco com vocês. O título que eu dei a essa nossa partilha, ela se intitula assim: Somos morada de Deus. E esse título eu tiro de uma santa carmelita. Eu não sei quantos de vocês já escutaram falar de Santa Elizabeth da Trindade. É uma santa carmelita que fala muito sobre essa realidade da presença de Deus na nossa alma. Não é que ela trouxe nada de novo, digamos assim, né? A doutrina dela não é uma doutrina que trouxe algo assim, uau, nós não sabíamos disso. Não. Já existe desde as cartas de São Paulo essa certeza de que nós somos templos de Deus, somos templos do Espírito Santo, né? Sempre foi se falando de diversas formas. Mas ela, naquele momento em que ela viveu, ela trouxe para a igreja essa consciência dessa realidade. E aqui eu já vou adiantar talvez um tema, mas para quando chegar na hora a gente entender melhor. Dentro do dinamismo da nossa vida espiritual, a consciência do nosso batismo, a consciência da graça, da presença de Deus em nós, ela é fundamental. Não há crescimento na vida espiritual sem essa toma de consciência séria de que Deus mora em mim, de que Deus habita no mais íntimo do meu ser. Por quê? Porque o crescimento nas virtudes, o crescimento no dinamismo da vida espiritual e da nossa união com Deus depende dessa graça primária, que é a graça de todas as graças, que é que Deus mora em nós. Então, só dando como que uma pincelada daquilo que depois eu também vou partilhar com vocês. Então, não é minha pretensão para nada querer esgotar todo o tema do batismo aqui, porque na teologia nós estudamos 6 meses sobre os sacramentos da iniciação cristã, né? O batismo, a Eucaristia e a confissão. Então são 6 meses de um curso muito intenso. Então não pretendo eu também em 1 hora dar aqui um mini curso teológico sobre o batismo. Mas eu gostaria sim de partir dessa experiência fundamentada também aonde? No Catecismo da Igreja Católica, né? Esse livrinho amarelinho aqui, que acho que todo mundo conhece, né? Como diz assim, esse pequeno livro, né, que a gente tem que conhecer. E fundamentado também
na palavra de Deus, para que não fique somente no âmbito da experiência, mas que as nossas experiências espirituais possam ser validadas também através da doutrina da igreja e através da palavra de Deus. Então, qual é a minha pretensão, né? Se eu conseguisse, mais que eu, se Deus conseguir, através das minhas pobres palavras, despertar em cada um de vocês esse desejo de viver melhor a sua vocação batismal, valeu a pena esse nosso encontro. E é isso que eu peço ao Espírito Santo, né? Que eu atrapalhe o menos possível, mas que ele dirija as palavras aos seus corações para despertar dentro de vocês também esse desejo de viver essa realidade com radicalidade, o nosso batismo, essa certeza de que Deus mora em nós. E assim, como eu sei que eu estou falando aqui com famílias, né? Cada um de vocês tem outras pessoas também aí na sua casa. E eu espero que vocês também, vislumbrando essa grandiosidade que é o nosso batismo, vocês também possam passar não só esse conteúdo, mas essa experiência para eles também, né? E dessa forma a gente vai cumprir aquilo que o próprio Evangelho, né, nos trouxe, que é a própria vida cristã, que é essa transmissão, né? Transmissão da experiência, transmissão do conhecimento, transmissão, sobretudo, daquilo que Deus vem realizar na nossa própria vida. Dizem que a fé, ela aumenta e ela se fortalece na medida em que nós a transmitimos. Essa graça também da consciência do nosso batismo e consciência de que Deus mora em nós, ela vai se fortalecer cada vez mais enquanto eu pense nisso e reze sobre isso, mas enquanto eu transmito isso para outros também. Porque vendo outros fazerem essa experiência, a minha experiência se fortalece e a minha experiência ela se enriquece também. Como, assim, em modo de introdução, já que a gente vai falar sobre o sacramento do batismo, é interessante lembrar o que são os sacramentos, né? Como doutrina da igreja. Não é agora que não é nenhuma prova assim para perguntar quais são os sacramentos da igreja, né? Quantos são e quais são, né? Não é uma prova agora, mas até que poderia servir, né? Cada um se pergunta, se lembra bem quais são os sacramentos da igreja e quantos são, né? Pois bem, os sacramentos, diz o catecismo e a teologia, que eles são sinais visíveis de uma graça invisível, né? Essa é a definição clássica. É um sinal visível de uma graça invisível. E o interessante é que os sacramentos, eles nos acompanham durante toda a nossa vida. Vamos lá. Desde que nós nascemos, há um sacramento já que nos acompanha, que é o tema de hoje, né? Nosso batismo. Vamos crescendo biologicamente, né? Também na fé. E nós precisamos do quê? Nos alimentar. Então, vem o sacramento da Eucaristia, que é o nosso alimento. Logo, nós, conforme vai passando o tempo, a gente percebe que a gente vai errando. A gente percebe que a gente fica doente, o nosso organismo fica doente. E é por isso que Deus nos deixou um sacramento de cura, na verdade são dois, mas aqui no início dessa vida a gente usa um, né? Somos agraciados por um, que é a penitência, a confissão, que também é conhecido como sacramento de cura, né? Deus vem como médico das almas curar as nossas almas. Vai passando o tempo, a gente vai crescendo, chega a idade da adolescência, já para a juventude, e nós já temos que tomar posições, né, diante, seja da nossa vida humana, mas também espiritual. E aí vem o sacramento da confirmação, sacramento do crisma, né, que vem confirmar o quê? E olha só que interessante, vem confirmar e selar a graça iniciada onde? No nosso batismo. A crisma, ela é uma confirmação, de fato, o sacramento da confirmação das graças do nosso batismo. É onde nós recebemos o Espírito Santo na sua plenitude, não é? Logo, vai passando um pouco mais, a gente vai crescendo, vai tomando a idade adulta, a gente já começa a tomar decisões sobre os nossos estados de vida. E aí vem os sacramentos do serviço, que é a ordem, né, no meu caso, e o matrimônio, no caso de muitos de vocês, né?
E vai passando um pouquinho mais o tempo, a gente já vai avançando na idade, já vai chegando perto da idade, assim, de receber a verdadeira vida, que é junto de Deus, né? Existe um sacramento que nos acompanha também, não só nos últimos momentos da nossa vida. Durante muito tempo, o sacramento da unção dos enfermos foi conhecido como extrema unção. Só se dava quando as pessoas estavam já moribundas, né? Estavam já para falecer. Hoje, esse sacramento não só se dá para as pessoas que estão moribundas ou para falecer, mas a pessoa quando tem, por exemplo, uma doença muito grave, quando ela vai fazer uma cirurgia que pode correr um certo risco, ela pode receber o sacramento da unção dos enfermos, que também é um sacramento de cura. Então, nós podemos dividir os sacramentos em sacramentos da iniciação cristã, que é batismo, eucaristia, confissão, sacramentos de cura, que são a penitência ou a confissão e a unção dos enfermos, e os sacramentos do serviço, que é a ordem sacerdotal e o matrimônio, né? Então, são graças, porque são presença de Deus na nossa vida. E olha, os sacramentos, como é tão bom Deus, não é? Que Ele quer nos acompanhar desde o nosso nascimento até o nosso falecimento nesse mundo, mas o nascimento para a vida eterna. Então, Deus nos deixou todos os meios necessários de salvação e para a nossa santificação, para que nós possamos caminhar junto dele. Então, para viver essa graça da presença de Deus em nós, e essa graça da presença de Deus que nos acompanha, nós o fazemos através destes sacramentos, mas a gente precisa entrar, é como se eu fosse entrar numa casa, precisa entrar por onde? Pela porta, não é? O batismo, até mesmo no catecismo, ele diz que o batismo é a porta para os sacramentos. A porta de entrada para os outros sacramentos. Então, o batismo é aquele que dá acesso, que nos permite, né, vivenciar os outros. Pensa comigo, uma pessoa que não é batizada não pode receber a comunhão. Uma pessoa que não é batizada, ela não pode ser confirmada ainda, crismada. Uma pessoa que não é batismada, ela não pode se casar pela igreja sem antes se batizar. Uma pessoa que não é batizada não pode ser ordenada de jeito nenhum, né? E uma pessoa que não é batizada também não poderia receber o sacramento da unção dos enfermos. Por quê? Porque o batismo, ele é o que nos dá o acesso a essas graças que vêm de Deus através dos sacramentos, tá? Então, o batismo é essa porta pela qual nós entramos também na igreja, recebemos a fé da igreja. No início do catecismo, o catecismo nos fala sobre o creio, né? Sobre a nossa fé. E olha só que interessante, porque ele diz assim, eu creio, nós cremos, não é? Porque não existe eu creio só de uma forma individualista. Quando eu digo, o Padre Fernando, quando ele diz eu creio, eu estou ali afirmando a fé da igreja. Não é a minha fé. Porque eu, no batismo, recebi essa fé como semente dentro de mim. Com o passar do tempo, essa semente foi crescendo, foi germinando e começou a dar frutos. Então, o batismo ele é não só a porta de entrada, mas ele é o fundamento sobre o qual também se constrói toda a nossa vida cristã. Então eu queria tratar aqui, depois dessa introdução, uns 3 pontos assim, né? Brevemente, para a gente também ter esse momento de partilha, porque eu quero escutar vocês também, tá? O que é o batismo em si, quais são as graças que nós recebemos no batismo, e também, né, para não ficar só na base da teoria, quais são as consequências práticas para a nossa vida cristã, porque se trata disso também. Lembre, acho que isso eu dou como um conselho para vocês. Todo conhecimento que nós vamos tendo da palavra ou do catecismo, este conhecimento precisa depois passar para a prática, né? Porque senão de nada serve ficar aqui na cabeça, né? A pessoa mais estudiosa do mundo nem sempre vai ser a pessoa mais virtuosa e a pessoa mais santa.
Porque aquele conhecimento intelectual, se não se coloca em prática, de nada serve, né? Então, é sempre esses dois lados da moeda, né? O conhecimento e a prática, que precisam andar juntos, né? Então, vamos lá para o que é o batismo. E para isso, eu vou me ajudar do catecismo, então, da Igreja Católica. Vocês podem encontrar lá no número a partir do número 1213. Então, a partir do número 1213, o catecismo vai falar sobre o sacramento do batismo. E já nesse número inicial, 1213, diz o seguinte, olha só, o santo batismo é o fundamento, ou seja, a base, o alicerce de toda a vida cristã. É a porta, falávamos da porta de entrada, né? É a porta da vida no Espírito. E a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Olha só, né? Que bom que está escrito aqui para vocês não acharem que é o Padre Fernando que está inventando, não, né? Não estou inventando moda, não. É o que diz a nossa fé, é o catecismo. Batismo é fundamento da vida cristã, é a porta da vida no Espírito e a porta que dá acesso aos demais sacramentos, né? Celebrar o batismo, quando nós, como igreja, celebramos o batismo, nós estamos também sendo fiel ao quê? Ao mandato de Cristo. Agora vamos lá, vocês vão estar mudando de mão, hein? Vão estar no catecismo e na Bíblia, né? Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, o último capítulo de São Mateus, né? Vamos ver o que Jesus nos fala ali. Diz assim o evangelista, falando sobre a aparição de Jesus, né, aos seus discípulos na Galileia e a missão. Ele diz assim, Jesus, aproximando-se deles, falou, todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Logo tem essa frase maravilhosa, né, que também a gente pode encaixar dentro desse tema. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É maravilhoso essa passagem. Só esse versículo já daria para a gente ficar rezando o ano inteiro, né? Mas olha, o que Jesus diz? Ide por todo o mundo e fazei que todos se tornem meus discípulos. É interessante quando a gente lê essa passagem perceber que Jesus não dá tipo uma recomendação, não. Jesus não diz, se vocês quiserem fazer com que os outros sejam meus discípulos. Não, Jesus diz, fazei que todos se tornem meus discípulos. Então é um chamado universal. Ser discípulo de Cristo é uma graça que todos têm que receber. Como é que nós recebemos essa graça? Jesus mesmo nos diz, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o batismo é algo querido pelo próprio Cristo. Além dele dar esse sacramento como um sinal visível de uma graça invisível, ele próprio ordena aos seus discípulos que exerçam esse sacramento, que batizem. Lembram, depois de Pentecostes, o que aconteceu na vida de Pedro? Pedro, já na primeira pregação de Pedro, Pedro prega, e aquela multidão de gente vai com ele e diz, meu irmão, o que nós temos que fazer? Pedro diz, arrepender dos seus pecados e ser batizado no nome de Jesus. Então, o batismo ele se faz necessário para que nós entremos em comunhão com Deus. Portanto, quando nós batizamos, quando a igreja batiza, o que ela está sendo? Fiel ao mandato de Cristo. O batismo também é chamado como um banho de regeneração, né? Ou seja, neste banho, né? Neste ser submerso na água, ali fica o homem velho, e quando a pessoa ressurge da água, já nasce o homem
novo. Porque Paulo também diz que nós, pelo batismo, fomos sepultados com Cristo. Olha, o batismo também, a gente podia falar disso, hein? O batismo é um sepulcro também. A gente é sepultado, mas não para ficar no sepulcro, é para ressurgir para uma vida nova. Portanto, aquela criatura, né, que é batizada, por mais fofinha que seja, né, mas é uma criatura de Deus. Quando o padre derrama água na cabeça dela e diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, naquele momento, aquele sinal visível, que é a água que se derrama na nossa cabeça, nos traz uma graça invisível, que é o próprio Espírito Santo que limpa aquela alma. De fato. Ele sepulta aquela alma, o homem velho, o pecado daquela alma, para que ele renasça, para que ele ressuscite uma criatura nova. Assim como Cristo o ressuscitou, né, no terceiro dia. Esse é o fundamento teológico do batismo. Morrer e ressuscitar com Cristo. Cada um de nós morreu e ressuscitou no dia do próprio batismo, né? Agora, o que nós recebemos ali com aquela graça do batismo, com aquele sinal visível da água que se jorra na nossa cabeça? O mesmo número 1213 vai dizer o seguinte: pelo batismo, primeiro, somos libertados do pecado. Segundo, somos regenerados como filhos de Deus. Terceiro, tornamo-nos membros de Cristo. Quarto, somos incorporados à igreja e feitos partícipes da sua missão. Gente, eu não sei quantos de vocês, quando fizeram o curso, se vocês são padrinhos, né, de alguém, quando vocês fizeram o curso, ou quando vocês estavam ali na frente vendo o padre derramar água sobre a cabeça do teu afilhado ou da tua afilhada, se nós éramos conscientes realmente de tudo isso que a criança estava recebendo ali, ou a criança, ou o jovem, ou o adulto, quem for. Olha só, são 4 graças especialíssimas. Somos libertos de todo pecado. O batismo, ele cancela em nós todo pecado, todo pecado. Não cancela em nós a concupiscência, que permanece em nós. E por isso nós podemos, né, às vezes, cair no pecado futuramente. Mas para isso Jesus deixou outro sacramento também, que é o sacramento da confissão, para que os pecados cometidos depois do batismo pudessem também ser perdoados. Mas nós fomos regenerados como filhos de Deus. Olha, essa graça, para mim, foi uma das experiências mais fortes que eu fui tendo nesses anos. Pelo batismo, eu deixo de ser criatura de Deus, porque quando Deus nos criou, nós éramos criaturas, criados à sua imagem e semelhança, mas criaturas. O batismo, pela graça da morte e ressurreição de Jesus, nós nos tornamos filhos, filhos de Deus. Você e eu, pelo nosso batismo, temos todo o direito de nos chamarmos filhos de Deus. E como filhos, no Filho Jesus Cristo, nós temos todos os direitos. Nós temos o direito, sobretudo, de possuir o quê? A vida eterna, para a qual nós fomos criados. Mas também exige alguns deveres, né? Não pode só ter direitos, tem que ter alguns deveres também. Isso aí é o que a gente vai ver na parte final. Mas olha só que lindo isso. Eu sou filho de Deus, a filiação divina. Isso é fundamental para a nossa vida espiritual, crescer nessa consciência de que eu sou filho de Deus, amado por Deus. Porque Deus, quando me olha, porque quando eu fui batizado, o batismo me deixa em mim o quê? Um selo, né? Um sinal que não se apaga. E esse sinal, o que é? É o sinal do próprio Deus que mora em mim. Alguma vez eu eu vi uma notícia de umas pessoas que foram na frente de uma catedral, em um lugar, de alguma região, não vou falar onde foi, né?
mas foram na frente da catedral protestar. Porque como a igreja não era favorável a algumas coisas que eles estavam pedindo, eles queriam ser desbatizados, né? E estavam rasgando seu certidão de batismo lá na frente da catedral e queimando. Pois, na verdade, não existe isso de ser desbatizado. Uma vez que a pessoa é batizada, ela recebe esse selo indelével, que é a marca do Espírito que mora em nós. E por isso, não tem esse processo de reversão, não dá para voltar atrás. É uma graça que fica ali gravada até a vida eterna. Logo, nós nos tornamos membros de Cristo. Porque lembre-se que a igreja, ela é corpo de Cristo. E cada um de nós somos membros deste corpo. Não é? Então, pelo batismo, nós também somos ali configurados com Cristo de tal maneira que nos tornamos membros do seu corpo. E também somos incorporados à igreja e por isso também a missão da igreja. Qual é a missão da igreja fundamental? Esse mandato de Jesus. Ir pelo mundo inteiro anunciando a boa nova do evangelho, fazendo com que todas as pessoas sejam seus discípulos. E, portanto, eu, quando sou batizado, também recebo parte dessa missão de ser também um mensageiro de Deus, levando essa graça para as outras pessoas. E, para mim, aqui entra o título, né, digamos assim, da nossa partilha. Essa graça da filiação divina nos traz o dom de sermos morada de Deus. Morada de Deus é sinônimo de dizer casa de Deus, né? O que Santa Elizabeth da Trindade diz? Olha só que interessante. Ela diz o seguinte: todos nós, quando recebemos o batismo, nós nos tornamos casa de Deus. Deus entra dentro de nós e nos possui totalmente, né, como propriedade sua. Por isso, não existe neste mundo, se a pessoa é batizada, ela nunca será uma casa abandonada. Nunca será uma casa abandonada. Só que existem muitos cristãos por aí vivendo como casas abandonadas. Por quê? Porque não são conscientes da graça de que Deus habita nelas. E aí ela faz uma recriminação muito forte para nós padres. Mas aqui eu lanço para vocês também, porque eu sei que muitos de vocês são também agentes de pastoral, né? Tem responsabilidades dentro da evangelização também. Talvez muitos são catequistas, muitos de vocês preparam casais para o batismo, né? Então isso é importante a gente ter isso em mente. Ela diz assim, que uma das causas porque essas pessoas vivem como se fossem casas abandonadas é porque pouco se prega sobre essa realidade. Pouco se fala sobre essa verdade, de que nós somos morada de Deus, de que Deus nos habita, de que nós somos templos do Espírito Santo. E então, é parte da nossa responsabilidade fazer com que essas pessoas redescubram o seu próprio valor. Hoje em dia, eu trabalho muito com jovens. E uma das minhas grandes lutas com eles é que eles redescubram o valor da sua própria vida. Muitos deles perderam o sentido da sua própria vida. Mas não só os jovens, hein? Os adultos também. Por quê? Para ajudar esse jovem a redescobrir o seu próprio valor, eu preciso caminhar com ele para redescobrir o valor daquilo que está dentro dele, que é a presença do próprio Deus. Quando ele se redescobre como morada de Deus, então eu posso começar a reconstruí-lo, né? Posso começar a ajudá-lo a crescer desde dentro. Então, se nós somos templos e morada de Deus, nós precisamos vivê-lo de tal forma. São Paulo nos adverte, falando sobre a ressurreição, como é que ele diz? Ele diz assim, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita do Pai. Isso já é uma consequência prática para a vivência do nosso batismo. Porque se nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo nesse dia que nós fomos batizados,
Nós temos que buscar as coisas do alto. Viver neste mundo, mas com o coração lá no céu. Porque o céu é a nossa morada. Jesus, quando morreu na cruz, nos alcançou essa graça também. Ele abriu as portas do céu para que nós pudéssemos ir ao céu. E o batismo nos dá essa graça. Então, quando nós vemos sobre o batismo, o número 1257 do Catecismo, para a gente falar assim, um pouco sobre a necessidade do batismo. Mas o batismo é necessário mesmo, padre? Tudo, né? Hoje a gente escuta muito disso. Então, o número 1257, ele vem responder assim. Ele diz: o Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação. Quando é que o Senhor falou isso? Então vamos buscar lá na nossa Sagrada Escritura, lá no capítulo 3 do Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 5. É aquela passagem onde Jesus está conversando com Nicodemos. E Jesus, conversando com Nicodemos, fala para ele o seguinte: em verdade eu vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo, ou nascer da água e do Espírito, é o batismo. Lembre-se, a regeneração. Nós somos regenerados, somos recriados em Cristo pela graça do nosso batismo. Por isso, o batismo é necessário? É necessário, porque o próprio Cristo nos diz, é necessário nascer de novo. E o próprio Nicodemos, né, fica inquieto e pergunta, mas como é possível entrar dentro da barriga da mãe de novo, né, e tudo isso? E Jesus fala para ele, não se trata de entrar na barriga da mãe, se trata de nascer pela água e pelo Espírito. Pela água, sinal visível, e pelo Espírito, graça invisível que nos é dada pelo sacramento. Portanto, já entrando assim como que no segundo, terceiro ponto, né, a graça do batismo nos traz dois efeitos principais. Poderíamos resumi-lo assim. Primeiro, a purificação dos nossos pecados. E segundo, o novo nascimento no Espírito Santo. Então, essas são as graças essenciais, os efeitos principais que tem o nosso batismo. Então, nos perdoados os nossos pecados, mas nós nascemos novamente no Espírito Santo. E se nascemos no Espírito Santo, devemos viver das coisas do alto, buscar as coisas de Deus. Uma das causas pelas quais nós não crescemos e não avançamos na vida espiritual muitas vezes é porque nos falta essa consciência da busca das coisas do alto. Nós às vezes nos preocupamos muito das coisas aqui de baixo e tentamos resolver assim as coisas do nosso modo. Não estou dizendo que a gente não tenha que fazer. Deus nos colocou neste mundo para vivermos, então a gente tem que buscar as coisas também. Mas não colocar toda a nossa confiança nessas coisas. E sim nas coisas do alto, onde está Cristo, na fé, na vivência dos sacramentos, na vivência das virtudes, na vivência do amor, da caridade, etc. Né? Então, nós, quando nascemos, quando somos batizados, nós somos criaturas novas, né? Porque nós renascemos em Cristo. Nós somos também membros desse mesmo corpo que é Cristo. E olha só que interessante, porque ser membros do mesmo corpo, o único corpo que é Cristo, nos torna, portanto, irmãos uns dos outros. E o que nos faz irmãos não é a proveniência, nem mesmo ser da mesma família, o sangue. Na fé, o que nos faz, nos torna irmãos, é o nosso batismo. Porque nós fomos batizados no mesmo Cristo, pelo mesmo Cristo, em nome da Trindade, e é a mesma fé a que nós professamos. Portanto, o batismo ele se torna também o princípio fundamental que constitui a comunhão entre nós. Aí eu estou falando com vocês, né, da Diocese de Eunápolis, Itabuna, falaram de outra também, me desculpe, mas eu esqueci agora. A das dois eu me lembro, dos outros depois aí me lembrem quais são. Mas a gente pode estar conversando até mesmo por esses meios virtuais
E nós falamos uma linguagem comum. Não é o português. É a fé, né? É o batismo, essa graça de que somos filhos de Deus e filhas de Deus, amados por Deus. E isso faz com que nós sejamos irmãos. Talvez não, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas só o fato de ver o rosto de vocês e saber que todos vocês aí batizados em nome do Cristo, pois eu me sinto em família. Isso é a igreja, né? A família de Deus. E é isso que nós precisamos resgatar, esse valor é o que nós precisamos resgatar, que a igreja é a família de Deus. E na família de Deus, quem estão? Os batizados, aqueles que foram redimidos por Cristo. Logo, aquilo que eu já anunciei antes, né? Mas o batismo também nos deixa essa marca indelével, onde nós nos tornamos, portanto, propriedades exclusivas de Deus. Já pensou nisso? Que você é propriedade exclusiva de Deus? E Deus, ele é muito ciumento. Ele não quer que nós estejamos aí divididos. Ele nos quer só para ele. E não é por egoísmo, não. É por amor. Porque o amor dele é tão grande por nós que ele nos quer juntinho dele. E por isso que nos dá essa graça da comunhão, essa graça da certeza da sua presença no meio de nós. Passando já para um último ponto, né? Quais são algumas consequências práticas para a nossa vida no dia a dia? Se eu sou morada de Deus, e portanto Deus mora em mim, uma primeira consequência prática é o cuidado da minha vida espiritual, da minha vida interior. Deus habita no meu coração, na minha interioridade. Por isso que eu preciso cultivar a minha vida espiritual, ou seja, a minha vida de oração. Quando nós tomamos consciência de que Deus mora em mim, o meu modo de rezar é diferente. E aqui eu não estou falando nenhuma... Vou fazer uma confissão pública, Nick, né? Sei que tem muita gente escutando aí, mas não tem problema não. A minha oração melhorou e mudou de fato. Vamos usar essa frase. Eu comecei a rezar de verdade quando eu comecei a compreender essa realidade do batismo, de que Deus mora em mim. Antes, eu recitava muitas orações. Eu rezava o terço, pegava o tercinho, né? Passando de bolinho em bolinho. Pegava a palavra de Deus e lia. Eu lia algum livro espiritual. Eu fazia visita ao Santíssimo e tudo isso. Ótimo, são todos meios de piedade muito bons. Só que, pois eu fazia tudo isso, eu recitava. Hoje, com essa consciência que Deus me deu de ser morada de Deus, de que Deus mora em mim, quando eu entro em oração, eu estou entrando em comunhão íntima com Deus que vive em mim, o meu modo de rezar é diferente. Aqui um conselho muito prático que eu dou. Muitos de nós fazemos o que nós chamamos a Léxio Divina, né? A oração com a palavra. Ou até mesmo se você vai fazer uma visita ao Santíssimo. Normalmente, como é que a gente começa, né? Começa lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a gente começa a agradecer o dia, começa a agradecer isso, começa a agradecer aquilo e começa a pedir, né? Peço por isso, por isso, por isso, por isso, peço por aquilo também. E se esqueci, peço de novo, né? E para reafirmar ali, para que Jesus não esqueça, peço de novo e tal. Mas o principal na oração, o que é? É a nossa união com Deus. E por isso, quando eu vou rezar, o que eu tenho que fazer primeiro? Parar uns minutos, fechar os meus olhos e me perguntar: o que eu vou fazer? Com quem eu vou falar? E esse ato de fé me ajuda a entrar dentro de mim mesmo para me comunicar com Deus. E dizer: Senhor, eu creio que Tu estás aqui. Tu vives em mim. Renova em mim essa consciência. E eu entro lá no mais íntimo de mim para quê? Para me esconder do mundo? Não. Para me encontrar com o amor da minha vida, que é o meu Deus. Elizabeth da Trindade vai nos falar, ela chama a Trindade de os meus três, né? Ela diz
os meus três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habitam dentro de mim. Então, quando ela vai rezar, ela diz que ela entra lá na cela interior, no seu coração, para entrar em comunhão com a Trindade. No batismo, né, nós também recebemos uma graça muito especial, que são os dons do Espírito Santo, as virtudes teologais, as virtudes morais, né, as virtudes cardeais, virtudes humanas. Aqui é tema para uma outra palestra, né, uma outra partilha, mas a gente recebe essa graça e nós recebemos a graça santificante. O que é a graça santificante? É o próprio Deus que atua dentro de nós. É a presença do Espírito Santo em nós que vai atuando em nós e vai nos santificando. Por isso, uma vida de oração fecunda, né, ela depende dessa consciência do que eu vou fazer, com quem que eu vou falar, de que eu sou morada de Deus. Agora, também existem umas consequências práticas para com o meu relacionamento com os demais. Se eu sou o templo de Deus, significa que o meu irmão que foi batizado também é templo de Deus. E o que eu faço ou desejo para o outro, eu não só estou desejando para ele, mas estou desejando e fazendo para o próprio Deus que mora nele. Aí você poderia me dizer assim, padre, mas que aí você pegou pesado, né? Por quê? É verdade. Quando eu olho para o meu irmão, por mais que eu goste dele ou não, ele é morada de Deus e Deus mora nele também. Não é que Deus veio morar em mim só porque eu sou uma casinha bonita e tudo isso e tal. Não importa como é o outro. O outro também é morada de Deus. E, portanto, aquilo que eu faço para o outro ou desejo para o outro, diretamente eu estou fazendo para Deus também. Né? Então, aí entra nesse âmbito do relacionamento com os demais esse exercício de fé. E aí alguns de vocês poderiam me dizer como eu me questionei muitas vezes, né? Eu falava às vezes para os padres que me acompanhavam, dizia, Padre do céu, mas é que nesse bendito irmão é muita fé que eu tenho que colocar mesmo para ver a presença de Deus nele, né? Porque não dá. Por mais que eu exercite a fé, não estou conseguindo, né? Pois bem, mas é algo que nós temos que fazer, né? Nenhum de nós é merecedor dessa graça de ser templo de Deus. É um dom gratuito. Assim como eu não mereço e Deus me deu, o meu irmão pode não merecer, mas Deus também deu essa graça para ele. Então veja como essa realidade do batismo vai tendo logo aplicações muito concretas na nossa vida. Então a gente não fica só na teoria, senão que a gente fica também ali, ó, na prática. Eu vejo aqui alguns quadros e estou vendo os casais juntos, né? Diga-me você, se não tem hora que você precisa fazer um exercício de fé mesmo para ver Deus presente no teu esposo ou na tua esposa. Eu sei que vocês casaram por livre e espontânea vontade, ninguém obrigou vocês não, né? Mas tem hora que a pessoa, ela tá ali tão, digamos assim, faz a tua vida meio que impossível, assim, né? Te deixa chateado. Você precisa fazer esse exercício de fé e dizer, Senhor, não vou brigar com fulano, porque você está presente nele. Então, o que eu peço? Age nele, né? Faz a tua obra, né? Dá essa obra de conversão para ele. Mas eu sou consciente de que Deus está presente nessa pessoa. E logo, isso também tem uma aplicação na relação comigo mesmo. Então a gente viu na relação com Deus, na nossa vida de oração, né? Na relação com os demais, nesse nosso trato, nessa vivência da caridade. E olha, eu falei só a parte negativa, que talvez o que nós pensamos ou desejamos de mal para o outro, a gente deseja para Deus. Mas também o positivo. Querer o bem do outro, amá-lo, servi-lo. Tudo isso eu estou fazendo ao mesmo Deus. E na medida em que eu amo Deus presente no meu irmão, esse amor de Deus que vive em mim, ele vai crescendo. Ele vai se alargando e ele vai o quê? Transbordando. E as pessoas que vivem ao meu redor vão sendo tocadas também por este amor de Deus. Mas exige também a relação comigo mesmo, né? Por exemplo, o cuidado que eu tenho com o meu corpo. Como eu trato o meu corpo. Porque eu sou templo de Deus, sou morada de Deus.
Então eu tenho que ter esse cuidado também com esse templo, com essa morada. Talvez essa imagem possa nos ajudar. Quando a gente visita as igrejas, né? Normalmente tem aquela equipe que cuida da limpeza da igreja, né? E é bonito você entrar naquelas igrejas, não importa se são catedrais ou são capelas pequenas, mas estão bem cuidadas, né? Bem zeladas, limpas, tudo assim no seu lugar. Se esse zelo nós temos com algo externo, quanto mais não devemos ter para nós mesmos. Por isso eu preciso cuidar do que eu vejo, né? Hoje em dia os meios de comunicação e as coisas assim nem sempre ajudam a cultivar a minha vida espiritual. Ao contrário, talvez elas até me jogam para fora de mim mesmo, né? Tenho que cuidar com aquilo que eu ouço. Hoje em dia há músicas e há coisas assim que a gente ouve que é um insulto para a presença de Deus que está ali em nós. Mas a gente acaba escutando, né? É como que se torna algo normal. Não, eu tenho que ter esse cuidado também. Mas tenho que ter cuidado também com a minha saúde. Olha só, uma aplicação muito prática desse ser templo de Deus. Cuidar da minha saúde física. Né? Não ser desleixado na minha saúde. Eu estou cuidando desse corpo, mas que é templo de Deus, é morada de Deus. Não sou eu, é por Deus que vive em mim. E esse cuidado também com o que eu faço, né, no meu corpo, né? Como eu me visto, como eu atuo, o que eu faço com ele. Os pecados contra a carne, por exemplo, devem ser evitados, logicamente, porque são pecados, mas essa consciência de que, poxa vida, Deus mora em mim. Então, muitas dessas coisas eu já vou começar a pensar e vou começar a ver com outros olhos, né? E etc. Aqui, se fosse uma palestra assim para jovens, ixi Maria, eu daria aqui como que 1000 exemplos para eles, porque a gente precisa, né? Porque a juventude de hoje precisa ter algo concreto, porque senão eles não pensam que não é verdade. Mas, como eu sei que estou falando para pessoas que já têm uma caminhada também, eu só deixo nisso, né? O cuidado com o nosso corpo, cuidado com a nossa saúde, o nosso modo de vestir, o nosso modo de atuar. Por que é que nós vamos ter esse cuidado? Por causa da presença de Deus em nós. E porque nós somos filhos de Deus, amados por Ele. Então, fazendo assim uma recapitulação, né? Um resumão assim de tudo aquilo que a gente falou. Batismo é essa graça fundamental, a porta pela qual nós entramos nos outros sacramentos. É a graça que nós recebemos do perdão dos nossos pecados, da filiação divina, da nossa incorporação no corpo de Cristo, da nossa incorporação à igreja e à sua missão. O batismo é algo querido por Deus, pelo próprio Jesus Cristo, que nos pediu que a evangelização da igreja se desse através de fazer com que todos os povos fossem seus discípulos. Mas uma graça muito particular do batismo é essa, de sermos morada de Deus, sermos templos de Deus. E esse ser morada de Deus nos leva a ter umas consequências práticas na nossa vida. O nosso modo de nos relacionarmos com Deus através da nossa vida de oração, através da nossa vida interior, o nosso modo de nos relacionarmos com os demais, na nossa caridade, no nosso serviço, sabendo que tudo que nós fazemos ao outro é o próprio Deus que nós estamos fazendo, e o nosso modo de relacionarmos conosco mesmos, né? O nosso modo de nos cuidarmos e também de ter esse cuidado para com o outro, né? Então, esse é um pouco um resumo. Mas, irmãos, essa graça é algo que a gente tem que pedir a Deus. Senhor, fazer-me consciente dessa graça do meu batismo. De que eu sou teu filho, tua filha amada. De que você mora em mim. E aqui eu vou contar um segredo para vocês. Não importa se a tua casa interior, o teu coração, é uma mansão milionária ou se é ali uma barraquinha. Não importa. Deus mora em você. E essa é a grande novidade do Evangelho. Deus veio para morar em nós. E quando Jesus dizia ali em Mateus, né, aquela frase linda, e eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Digam-me se não é por essa graça do batismo que nós recebemos essa promessa
de Deus que se cumpre na nossa vida. Ele está conosco, ele está em mim, ele está em você todos os dias até o fim dos tempos, quando ele já nos leve, né, para o céu, para já vivermos eternamente junto dele. Aí não precisaremos dessa presença de Deus na nossa alma, porque nós já o contemplaremos face a face, né? Então, isso é o que eu queria partilhar com vocês. Tomara que essas palavras tenham suscitado, ao menos no coração de alguns de vocês, esse desejo de viver melhor o nosso batismo, essa consciência. Também uma coisa que no nosso batismo nós fazemos, e todos os anos na vigília pascal nós fazemos, né? No batismo a gente renuncia ao pecado e a gente professa a nossa fé. Então, viver bem o batismo é isso, é renunciar o pecado. E tudo aquilo que nos leva ao pecado, porque nos afasta dessa presença real de Deus em nós, e acolhermos tudo aquilo que nos aproxima dele. Tudo aquilo que nos faz ser mais unidos a ele. Então, se isso foi suscitado no teu coração, eu já fico feliz, né? Peço desculpas se foi muito teórico, se ficou muito a linguagem, talvez, que eu usei, não foi uma linguagem muito clara, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo faz obras maravilhosas. E, ó, se você ler aqueles números do catecismo, talvez você vai aprender mais do que aquilo que eu falei para vocês, tá bom? Mas eu quero escutar vocês agora. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, querem partilhar alguma coisa, se estão de acordo ou não com aquilo que eu falei, pode discordar, não precisa se preocupar não, tá? Boa noite, Padre Fernando. Assim, foi sensacional. O senhor explicou de uma maneira simples, não foi nada de muito teórico, foi muito bom. Sim, bastou prestar um pouquinho de atenção e o fio da meada foi fácil de seguir. E essa sua fala me chamou a atenção duas situações. A primeira situação do relativismo da fé. Hoje nós vemos muitas pessoas, sejam os jovens principalmente, mas nós encontramos também muitos adultos que se dizem acreditar em Deus, não professam uma religião específica. A minha conversa é com Deus e assim a gente precisa ter um norte de como chegar a essas pessoas no trabalho de evangelização, porque essas pessoas dizendo que vão entrar em contato direto com Deus e achar a sua salvação, pode ser até que consiga, né? É ele que vai saber ao final das contas, mas no que a gente acredita, eu acho que o caminho não está correto. E uma outra coisa, eu levantei rapidinho enquanto o senhor falava, para pegar esse livrinho, que eu acho que muitos devem conhecer, é o documento 100 da CNBB, que eu particularmente me apaixonei por ele. Ele fala sobre a conversão pastoral, e que inclusive vai ser tema de uma formação nossa, dia 22, com o padre Rafael Cerqueira Fornazier. E eu gostaria, assim, sem ser muito longo, de ler um trechinho desse texto, porque aqui ele fala do nosso compromisso com o nosso batismo, que quando batizados, nós nos tornamos profetas de Cristo. Nós temos uma responsabilidade de vida que é levar a palavra. E que se ao final da nossa vida a gente tiver conseguido levar essa palavra a uma pessoa e tiver tocado e mudado a vida dessa pessoa, a gente teve sucesso em nossa vida como cristão. E ele trata aqui de um termo que é muito comum. Não se pode generalizar, muito menos citar nomes, mas eu vou ler um pedacinho, é pequeno aqui do que diz o capítulo do documento 100 da CNBB, Comunidade de Comunidades, a conversão pastoral na paróquia. Ele fala assim, ó: há muitos batizados e até agentes de pastoral que não fizeram um encontro pessoal com Jesus Cristo, capaz de mudar sua vida para se configurar cada vez mais ao Senhor. Alguns vivem o cristianismo de forma sacramentalista,
sem deixar que o evangelho renove a sua vida. Outros até trabalham na pastoral, mas perderam o sentido discipulado e esqueceram a força missionária que o seguimento de Jesus implica. Ou seja, a gente tem que ter uma consciência diária, uma renovação diária através da oração, como o senhor bem citou, da responsabilidade do nosso batismo. A gente se dedicar ao trabalho, a gente ir para as nossas reuniões de pastoral, a gente ter o trabalho, botar a mão na massa é bom, mas se a gente não souber o significado, se a gente não tiver em nós o significado daquilo ali, porque é através do nosso batismo, talvez não tenha tanto efeito e não vai funcionar. Eu acho que acabei falando demais e deixo os outros falarem um pouquinho mais. Eu vou liberar para cá. Libera seu áudio, por favor, Carla. Pronto. Boa noite, Padre Marcos, sua bênção. Foi muito rica a sua explanação sobre o batismo, né? E assim, eu gosto muito dessa divisão que a gente faz dos sacramentos, os 3 sacramentos de iniciação cristã: o batismo, a Eucaristia e a crisma, os sacramentos de cura, que é a penitência e reconciliação e a unção dos enfermos, e os sacramentos vocacionais, que é a ordem e o matrimônio. Agora, sim, o que eu entendo hoje, padre, é a dificuldade que a gente tem na igreja, pelo menos a minha percepção como membro de pastorais e de movimentos dentro da igreja, é que assim, as pessoas batizadas, elas não vivem essencialmente esse batismo como deveriam viver, que é justamente cumprir o que está na palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, quando ele manda que a gente saia e anuncie o Evangelho aos outros, entendeu? Essa vocação missionária ou esse papel missionário do batizado, ele não é cumprido na igreja. Eu acho que essa é a grande dificuldade que nós temos. Você vê que a gente vai para a missa e ao final da missa a gente deveria sair em missão, mas as pessoas não entendem isso, né? Estão dentro da igreja, tem a vivência sacramental, mas não tem o compromisso de sair e evangelizar. É uma pena, realmente, né? Eu acho que a gente precisa ainda desenvolver com relação a isso. Muito, muito propícias as colocações suas com relação ao catecismo e à palavra. Mas, assim, eu queria talvez uma dica de como que a gente deve agir com essas pessoas para suscitar nelas aquela vontade de sair em missão, de evangelizar. Eu digo isso porque, como eu sou da Legião de Maria, e um dos nossos papéis é levar Maria ao mundo, a evangelização. E eu tenho muita dificuldade nesse trabalho. Sim. Obrigado, Carla. Agora que eu percebi que o nomezinho meu ali tá Marcos, né? Acho que foi o seminarista que usou antes o meu computador. Mas não tem problema. Cara, eu acho que uma das coisas interessantes que você pontuou aí é justamente essa, que muitos dos batizados, talvez hoje, não vivem o que deveria ser o batismo. Eu acho que a resposta vai muito pelo que o Júlio ali estava falando. Acho que é Júlio, né? Porque o nome dele tá Júlio. Júlio. É isso. Falta o encontro pessoal com Cristo. Falta o encontro pessoal com Cristo. O Papa Emérito Bento XVI, ele falava algo, e o Papa Francisco ele está reafirmando muito isso. O Papa Emérito dizia assim, o catolicismo, o cristianismo, ele não é um conjunto de normas e um conjunto de preceitos. Ele é, antes de tudo, o encontro com uma pessoa, Jesus Cristo. E a partir desse encontro é que todos os preceitos e as normas, os sacramentos, a vivência sacramental, se torna como que algo essencial para a própria vida. Então, até mesmo, eu não sei quantos catequistas existem. Eu fui durante muitos anos catequista, antes de entrar no seminário. Hoje, o que eu percebo que talvez naquela época eu não fiz e que deveria ter feito, né? Porque o ritmo das nossas catequeses, às vezes, se resumem a transmitir conteúdos, quando não deveria ser isso o primário.
O primário é ensiná-las a rezar, a ter uma intimidade com Deus, a entrar, a conhecer Deus, a ter uma experiência de Deus. E a partir dessa experiência eu posso começar a construir. Pensa no caso dos apóstolos, né? Só vou fechar a porta aqui. Pensa no caso dos apóstolos. Eles saíram evangelizar, por quê? Porque fizeram a experiência de Deus. Todos os cristãos, né, e hoje os grandes santos da igreja, e nós temos muitos exemplos, são pessoas que primeiro fizeram esse encontro pessoal com Jesus. E logo, é que é natural, Carla. Quem se encontra com Jesus é lançado à missão. Não tem como. Quem faz a experiência do amor de Deus é lançado em missão para transmitir esse amor aos outros. Então, o meu conselho, talvez, o que é? É fazer com que essas pessoas encontrem os modos de que elas possam ter um encontro com Deus. Simples, mas um encontro profundo. Você diz que é da Legião de Maria. Vocês aí têm uma ferramenta maravilhosa que é Nossa Senhora. Ela é quem trouxe Jesus ao mundo e ela é quem quer fazer com que todos se encontrem com o seu filho. Então, na oração, pedir muito a ela, mas tentar fazer com que essas pessoas, jovens ou não, porque acontece muito nas nossas igrejas hoje, pessoas que já levam muito tempo de caminhada já, pessoas antigas, até de coordenação, de pastorais, mas que resume isso, a vida dela na igreja, o que é? Eu vou lá, sirvo e vou para minha casa e tchau. Mas por causa disso, porque talvez falta aquele encontro mais profundo com Deus. Aquele que se encontra com Deus, repito, brota natural, surge natural dentro de si, esse comunicar a presença e o amor de Deus para os demais, né? Não sei se respondi tua pergunta, mas eu iria um pouco por aí. Carla, eu vou complementar a resposta de Padre Fernando, e esse documento 100 vai certinho para o que você perguntou. Ele mostra que a gente tem que deixar de ser uma igreja estrutural para ser uma igreja em saída. E ele nos dá as ferramentas, ele nos dá a fundamentação para a gente deixar o comodismo de lado e viver de fato o Evangelho. Esse documento 100 da CNBB é uma riqueza. Eu acho que eu posso dizer que, junto com Amores Letícia, são os dois mais bonitos que eu já li. Vale muito a pena procurar. Elisângela está com a mão levantada aqui. Vou liberar o áudio dela. Você, mano. Eu? Sim. Vai lá, deixa eu ajeitar meu cabelo. Boa noite. Padre Boa noite. Boa noite, Padre Fernando, né? Marcos não, né? Isso, Fernando. Padre, meu nome é Elisângela, nós somos da Pastoral Familiar da Paraíba, de Pombal. Meu Deus. Olha, que Da legal. Diocese de Cajazeiras. Como Carla falou, como Júlio falou, e o senhor finalizou, concluiu quando o senhor disse assim. E a nossa preocupação, eu tenho essa mesma preocupação que Carla tem, eu sinto dentro de mim assim, ô Jesus, eu queria tanto que as pessoas entendessem o verdadeiro significado de Cristo na vida deles, né? Aí o senhor Júlio veio assim reforçar o que eu já pensava, mas eu só assim, tinha essa dúvida se era realmente isso que eu pensava. Que eu sempre dizia assim, Fernando, Que é meu esposo. que é Fernando, que é meu esposo, não é o senhor não, viu? É o outro Fernando aqui. Fernando, eu não sei como é, como o Júlio disse, a pessoa vive dentro da igreja, a pessoa é membro de catequese, a pessoa é coordenador de pastoral, a pessoa é tudo, menos convertido. Aí Fernando diz, Elisângela, não julga o povo não. Eu digo, meu filho, é como o senhor disse, quando se tem um encontro pessoal com Cristo, que se deixa encontrar por Ele, nossas atitudes mudam totalmente. Né? Eu passo a ser mais comprometido, eu saio daquela superficialidade. Eu vejo assim também, Júlio e Carla e o senhor, não sei se vocês concordam comigo. As pessoas, geralmente, elas entram
em grupos de oração, em pastorais, em movimento, em grupos de serviço, infelizmente, aparecer, né? Para vestir uma camisa, para tirar uma foto, para ir para encontro, mas eu estava conversando justamente isso com um colega meu hoje à tarde, que as pessoas, quando falam no compromisso, porque eu nunca ouvi dizer que você ama com quem você não se compromete. Como é que você diz que ama Cristo, ama a igreja e não quer ter compromisso, né, pai? Quando o senhor disse assim, quem não tiver um encontro pessoal com Cristo, não se deixe encontrar, não muda as atitudes. Aí eu digo assim, olha, Fernando, você não está vendo? Essa pessoa não encontrou o Cristo ainda não. Está só de aparência de Elisângela. Aí o senhor me confirmou, tá vendo? Que eu não era teimosa. Era só isso. Era só isso, padre. Muito obrigada pela sua participação, viu? Nada. Eu só complemento o que você estava dizendo. Eu acho assim, tem uma realidade. Nós sempre nos temos que colocar diante dos nossos irmãos com aquela atitude de Jesus, né? A atitude do bom samaritano, de estar ali. Porque cada um de nós tem um processo no seu relacionamento com Deus. Não só pelo fato de receber o batismo, a gente já está na plenitude da nossa vida de comunhão com Deus. Não. Cada um de nós precisa ter um processo. Então, não duvidando da boa vontade das pessoas que entram em pastorais, porque às vezes elas são tocadas por Deus para ir lá. Aí eu lançaria, né? Não é que eu jogo a culpa na pastoral, não, mas lanço também, né? O desafio às pastorais. Cada pastoral tem que ter esse engajamento da pessoa, mas levar essa pessoa ao encontro com Cristo também. A gente não pode deixar isso só para o padre na missa, nas suas pregações. A gente não pode deixar só isso para responsabilidades assim tal. Você falava é certo. Não é por causa que a pessoa tem uma responsabilidade que significa que ela já está em comunhão plena com Deus. Não. Muitas vezes a pessoa pode ter uma responsabilidade porque ela é prática, ela sabe fazer, mas ainda ela está nesse caminho também de conversão. E olha, eu me atrevo a dizer, nenhum de nós, durante essa vida, estaremos plenamente convertidos. A nossa vida ela é uma constante conversão, ela é uma constante busca de Deus e de doação, né? Então, conforme a gente vai conhecendo mais Jesus, mais eu vou me doando, mais eu vou me convertendo. Então, o que a gente tem que fazer? Rezar para que essas pessoas realmente façam um encontro com Deus. E os que vêm para a minha pastoral, se eu sou o responsável da pastoral, eu vou tentar engajá-las, mas não só numa atividade prática. Eu vou tentar ajudá-la a crescer na sua vida de oração, na sua vida de intimidade com Deus, né? Eu acho que essa seria uma forma, assim, da gente se colocar como bom samaritano, mas entendendo isso, né? Que cada um de nós tem um processo. E esse processo... Elisângela, é interessante, porque eu, como padre, tive que aprender isso. Porque esse processo, nem mesmo Deus força a pessoa. Ele respeita o tempo da pessoa e ele vai trabalhando a pessoa. Pode parecer que vai durar uma eternidade. E tem pessoas que, assim, pum, do nada, mudaram, né? Mas é o tempo de Deus para elas. Então, o que a gente tem que fazer? Nos colocarmos como bom samaritano ali do lado e ajudar essa pessoa, né? Mas vai depender sempre da liberdade da pessoa, se ela quer realmente acolher a graça de Deus ou não, né? É verdade. Aí, como o senhor diz, eu olho para aquela pessoa e digo, Senhor, eu não vou dizer tudo que eu estou pensando a ela, não, porque se eu dissesse, eu vou deixar que o Senhor convença essa criatura, porque tem dia que a pessoa só a graça mesmo, viu, pai? E tem gente que é difícil. Sim, a gente faz o seguinte, a gente vai até onde a gente pode caminhar. Né? Eu vou ajudando essa pessoa até onde eu posso. Onde eu vejo que eu já não consigo ir mais, aí entra a nossa fé. Eu falo, Senhor, é contigo agora, né? Desse jeito. Obrigado, padre. Foi muito bom a participação do senhor, viu? Muito obrigada, padre. Tchau. Bem. Eu vou passar agora para a Cleusa. Está aqui com a mão levantada. Libera seu áudio, por favor, Cleusa. Pronto. Ativou. Tá Boa noite. A sua bênção, padre. Deus te abençoe. Cleusa, né? Oi. Da comunidade São José da Vitória, da Diocese de Itabuna.
Que bom. O senhor fez uma belíssima explanação sobre, né, o batismo, sobre os sacramentos. E eu estava aqui, né, recordando que a nossa missão, no momento que nós recebemos o batismo, nos tornamos filhos de Deus e entramos em missão, né? Já fomos crescendo, observando os ensinamentos, porque assim que recebemos o batismo, né, alguém, nossa família, como foi batizado criança, vai orientando nos caminhos do Senhor. Então, quando o Senhor falou que nós somos a morada, né, a casa de Deus, ontem eu falava aqui para meu filho, você é templo do Espírito Santo, é morada de Deus, porque quando você foi batizado, você recebeu o Espírito Santo e foi ungido com o óleo santo. Então, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, onde Deus habita. Então, a gente tem que estar sempre, né, lembrando as pessoas que estão próximo da gente, primeiro dentro da nossa casa, né, da nossa família, para poder a gente sair, para poder evangelizar quem está lá fora. Então, se a nossa família, a gente começar a evangelizar, mostrar para a nossa família, né, como devemos ser, como devemos seguir, como devemos ser um cristão, né, fica mais fácil a gente evangelizar as pessoas lá fora, porque pelo nosso exemplo, primeiro começa pelo exemplo, né, nós sermos cristãos. E foi uma belíssima explanação que o senhor fez sobre os sacramentos. Agora, meu esposo vai falar um pouquinho aqui, que ele quer falar um ponto aqui que ele anotou. Sua bênção, padre. Deus te abençoe. Dásio. Meu nome é Gildásio, São José da Vitória. Quando o senhor citou aí a comunhão entre nós, às vezes a gente fala, estou em comunhão com Deus. Mas se a gente está em comunhão com Deus e não está em comunhão entre o grupo, entre a pastoral, acredito que nós não estamos em comunhão com Deus. E muitas vezes, por qualquer pequena coisinha, a gente quer se afastar do trabalho da igreja. E muitas vezes é nesse momento que a gente deixa de estar em comunhão com Deus. Porque se a gente não está em comunhão com o nosso irmão, nós não podemos estar em comunhão com Deus. Foi isso que eu entendi aí na colocação do senhor. E boa noite, padre, e todos. Outro ponto, padre, que o senhor falou aí, eu vou falar um pouco, é sobre, no momento que o senhor falou, que a gente chega, né, no sacrário, para a gente ficar em silêncio primeiro, né, naquele momento. E aqui na nossa paróquia, o nosso pároco, né, ele sempre, quando expõe, né, o Santíssimo, dia de quinta-feira, para a gente adorar, ele pede para a gente ficar, né, um pouco em silêncio, uns minutos ali, todo mundo em silêncio, só, né, adorando o Senhor em silêncio. E muitas vezes, né, muitas pessoas, muitos cristãos ainda não entendem que quer ficar só cantando, né, falando. Então ele falou assim, é preciso a gente primeiro adorar, né, esperar o Senhor, né, a gente entrar em comunhão com Ele, como o Senhor falou aí. Então, é bem claro, né, então a gente vai aos poucos, né, se adaptando e aprendendo cada vez mais. Foi muito importante essa colocação que o Senhor expôs essa noite para a gente. Porque cada dia mais a gente tem que estar mesmo se aperfeiçoando, né, nas coisas de Deus. Amém. Obrigada, viu? Nada. Enquanto a evangelização, lembre-se do que o São Francisco falava para os seus confrades, né? Ele, quando enviava eles em missão, ele dizia, vão e evangelizem. E se for necessário, usem as palavras.
Ou seja, realmente isso. O nosso exemplo é a maior evangelização. Começa por nós, né? E depois, se for necessário, interessante São Francisco diz, se for necessário, ou seja, às vezes nem vai ser necessário. Teu próprio testemunho vai ser a ocasião de encontro de Deus para com o outro. Realmente, a nossa comunhão com Deus deve se refletir na comunhão com os irmãos, senão não é uma autêntica comunhão. Não há como estar em comunhão com Deus e não em comunhão com os irmãos, ou estar em comunhão com os irmãos e não estar em comunhão com Deus. São duas caras da mesma moeda, né? Então, acho que isso que é importante realmente do que vocês enfatizaram isso. A nossa evangelização começa pelo nosso próprio testemunho. Então, aí já exige uma responsabilidade nossa, não do outro, né? Eu não jogo a responsabilidade da evangelização para outra pessoa, ou para a igreja, ou para o meu pároco, etc., né? Eu também, como batizado, sou responsável por essa tarefa de evangelização da igreja, tá bom? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Tem vários aqui, viu? Tá bom demais, Cecília. Libera aí, Fabiano. Pronto. Logo em seguida tem Rafael e Carla novamente, dos que eu vi. O Célio. Boa noite, padre, a sua bênção. Fabiano, somos da paróquia São Sebastião de São Bento, diocese de Cajazeira. Aqui na nossa paróquia, já tem um ano, um pouco mais de um ano, e a preparação de pais e padrinhos é feita pelo setor do pré-matrimônio da pastoral familiar. Mas não só na paróquia aqui, da nossa paróquia de São Sebastião, mas que é algo quase comum nas paróquias aqui da região, na diocese de Cajazeira, não só na nossa diocese de Cajazeiras, mas em outras dioceses, existe um problema muito grande, é a questão dos padrinhos. A questão dessas pessoas que os pais chamam para ser padrinhos dos seus filhos. Muitas delas são pessoas que já são de novas uniões, são pessoas que não são, moram juntos, mas não são casadas na igreja. Existe um problema muito sério a esse respeito à questão de padrinhos. Mas poucas paróquias, não existe uma forma assim mais dura, assim mais dura. Digo, não, para ser padrinhos só pode ser se for casados. São muito poucas paróquias. Na maioria das paróquias é dessa forma que funciona. São padrinhos, é quase que normal. Tem paróquias aqui na região, pronto. Se aqui não pode, na paróquia de São Sebastião não pode, se na outra paróquia não pode, vão tudo para outra cidade, o padre lá aceita, vão tudo batizar lá, é cheio. Tem um local aqui de peregrinação aqui numa cidade próxima, em outra diocese, que lá o padre não permite na paróquia, mas como na paróquia lá permite, é comum vários pais de várias cidades e tudo batizar lá. Isso é algo na nossa região. É isso que eu queria que o padre falasse sobre essa questão dos padrinhos, quem pode ser padrinhos de batismo. Sim. Eu acho que antes de dizer assim o concreto, quem pode, o primeiro que a gente tem que fazer os pais refletirem é a função dos padrinhos, né? Porque dependendo, se eu entendo bem a função dos padrinhos, eu já começo a ver por que a igreja pede que tenham esses requisitos, né? Qual é a função do padrinho? É ajudar o pai e a mãe na educação da fé da criança. E se vier a faltar o pai e a mãe, o padrinho se torna responsável pela formação na fé dessa criança. Então, quando vou escolher padrinho, digamos assim, eu tenho que estar pensando nisso também. Não é só pela afinidade, não é só por causa da amizade que a gente tem, né? Tem que se pensar nesses casos. É por isso que a igreja pede que os padrinhos sejam casados, né? O casal, digamos assim e tal, sejam casados na igreja e tal. Por quê? Porque para ensinar essa criança a crescer conforme os mandamentos da igreja. Pode ser solteiro? Pode ser solteiro também. Não tem problema de ser solteiro, né? Mas desde que esse solteiro também leve uma vida cristã de uma forma coerente, de uma forma que vai ser exemplo para essa criança, né? Hoje em dia, o que eu percebo? Que muitos pais escolhem os padrinhos por causa da questão de afinidade. Eu gosto de fulano. Fulano é meu amigo. Mas não se preocupam, talvez, por esse aspecto, de que a igreja, quando coloca ali os padrinhos,
é para que ajudem os pais na educação na fé, né? E para que, se vier a faltar os pais, eles assumem essa responsabilidade, né? Por isso que se pede, se tem esses requisitos. Agora, cada diocese também terá um jeito prático de educar, digamos, como você falou. Aí é a pastoral pré-matrimonial quem faz a preparação, né? Em outras dioceses, a própria pastoral do batismo, etc. Então, o importante é que os elementos básicos da igreja sejam passados para eles, né? Existe muito dessa realidade que você fala. Eu, com tristeza, posso dizer, né, de que, às vezes, numa paróquia, o padre é rígido, não rígido, mas diz o que tem que dizer, e, às vezes, talvez em outra, o padre, sei lá, não dá tanta importância a isso, e os fiéis vão buscar lá. O que eu posso fazer é rezar. Né? Mas não sei se eu respondi a tua colocação, Fabiano. Respondeu sim. Muito obrigado. Nada. Itabuna, por exemplo, o batismo é pastoral. A pastoral familiar trabalha na articulação, dando um suporte, dando uma ajuda no necessário. Mas o batismo tem pastoral e tem vida própria. Ok. Quem foi o próximo foi Rafael, não foi? Rafael, você quer falar? Libera seu áudio aí, por favor. Pronto. Boa noite, padre. Boa noite. Sua bênção, padre. Deus te abençoe. Eu estou ficando cada dia mais encantado com essas palestras. Eu estou gostando muito. Parabéns aí ao senhor, a Júlia e Kátia, pela iniciativa. E, assim, o senhor falando sobre essa questão da presença de Deus, de nós como morada de Deus, né? E isso me remeteu a Mateus 25, 31 a 46, onde o rei dirá aos que estiverem... Não, mais adiante. Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que eu fizeste. Mas é sobre isso. Eu queria... Quando a pessoa sai da religião católica e vira protestante, geralmente lá é novamente batizado, né? Isso eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Não reconhece o batismo da Igreja Católica. Desculpe a minha ignorância das perguntas. E ao contrário, quando a pessoa deixa de ser protestante, ele é batizado na igreja, numa igreja protestante, ele vem para a Igreja Católica, ele também é novamente batizado? Tá. Não se preocupe pela pergunta, não, porque acho que é muito boa ser colocada também, porque é uma das questões pastorais que a gente tem que enfrentar. Então, lembra que eu falei, quando a pessoa é batizada, nela é colocada um selo indelével, não sai. Então, quando ela vai, se era católico e foi para o protestante, eles podem fazer o rebatismo, eles podem chamar do que eles quiserem, mas não existe isso. A pessoa já foi batizada, né? O que acontece quando vem uma pessoa da igreja protestante para a igreja católica? Existem algumas igrejas protestantes que o batismo dela é reconhecido pela igreja católica. Por quê? Porque eles batizam com a mesma intenção que a Igreja Católica. Tá? Qual é a intenção da Igreja Católica? Que a pessoa seja batizada em nome da Trindade, que esse batismo perdoe os pecados, né? E que dê essa graça da filiação divina. Então, existem algumas igrejas que batizam com a mesma... Essa é a linguagem que a gente usa na igreja. Com a mesma intenção que a Igreja Católica. Existem outras realidades protestantes que não. Então, a pessoa lá, ela pode ter dito que recebeu um batismo, mas nunca foi batizada em si. Então, por isso que nós batizamos. Existe um outro caso, né? Não é para complicar, mas é só para tentar esclarecer.
de talvez a pessoa não se lembra se ela foi batizada em tal igreja, porque daí não tem um comprovante, não tem nada. Quando ela vem para a Igreja Católica, a gente batiza ela sob condição dela não ter sido batizada, entendeu? Então não é um rebatismo. No caso dela ter sido batizada, o batismo dela já era válido, mas no caso dela não ter sido batizada, aquele momento que eu, padre, fiz, se torna o batismo sacramental. Tá bom? Obrigado. Nada. Vou passar agora para Carla, novamente. Libera seu áudio, por favor, Carla. Padre, Carla, antes de você falar, desculpa. Gente, eu só tenho, acho que uns 10 minutinhos mais, porque estão me esperando para um outro compromisso. Mas eu ficaria aqui a noite inteira com vocês, hein? Mas é que eu tenho mesmo esse outro compromisso que termina às 10. Então, acho que eu tenho uns 10, 15 minutinhos aqui ainda, tá bom? Tá, deixa eu perguntar rapidamente. Quando ocorre a renovação das promessas batismais na vigília pascal, existe a graça da libertação do pecado? Porque o batismo, ele nos dá a graça de sermos libertados do pecado. Quando você faz a renovação das promessas batismais na vigília pascal, a gente recebe essa graça? E outra pergunta, é que no tema dessa palestra, está lá, somos moradas de Deus. A Santa Elizabeth da Trindade, ela trabalha com o mesmo modelo de Santa Teresa de Ávila, do Castelo Interior e as 7 moradas? É a mesma coisa? É isso que eu queria saber. Tá. O tema Somos Moradas de Deus, fui eu quem coloquei no plural para incluir nos todos, tá? Mas ela trabalha muito com esse termo Somos Morada de Deus. Lógico que ela, como carmelita, não pode não usar a tradição da sua mãe fundadora, Santa Teresa, sobre o tema das moradas, né? Por isso, quando ela diz que ela vai entrar na cela interior dela, é justamente passando por essas moradas para encontrar-se com Deus lá no interior do castelo. A primeira qual era mesmo? Desculpa. É a graça da libertação. Sim. Não, por quê? Porque o que se renova são as promessas do batismo. Se renova a renúncia e a fé, né? Então, mas aquela graça que você recebeu no batismo, ela é renovada em cada confissão. Então, é necessária a confissão para renovar a graça da libertação do pecado. É isso que eu queria saber. Ok. Alguém mais? Já que o tempo dele está acabando. Falem agora ou calem-se para sempre. Acho que aqui no nome está dizendo José Dantas. Vai ser o último, hein, José? Pode liberar seu áudio aí, por favor. Minha benção, padre. Deus te abençoe, José. Boa noite. Padre, eu dou formação para reunião de pais e padrinhos. Leio muito sobre batismo. Praticamente, essa parte do catecismo da igreja é uma coisa que eu tenho conhecimento. Eu quero falar com relação realmente a os compromissos de pais e padrinhos. Não, de padrinhos. Porque, na realidade, eles não têm muita noção do compromisso que eles têm como padrinho. Isso é uma realidade. E como diz assim, como é que eles vão oferecer aquilo que eles não têm? Porque eles não têm, assim, é coisa dele mesmo, eles não se prepararam, não têm o conhecimento da palavra, e muitas vezes, aí eles vão educar na fé cristã, muitas vezes aquilo que não tem. E com relação também, eu estava vendo até o Cânon 873 do Código de Direito Canônico, que fala sobre o batismo, diz que apenas um padrinho ou uma madrinha, ou então padrinho e madrinha. Aí, para enfeitar os negócios, aí tem madrinha de consagração, madrinha de apresentação, quer dizer, isso aí é só para enfeitar o negócio, né? Só para enfeitar, na realidade. E outra coisa também, eu queria que também o senhor fizesse um comentário rapidamente do parágrafo 1256,
1256, que diz que todos nós somos aptos a batizar, inclusive aqueles que não são batizados, né? Fiz só um comentário com relação a isso. Boa noite, obrigado. Boa noite. Sim, com relação a isso do cânon, do direito canônico, eu mesmo já fui pego de surpresa, né? Porque eu cheguei para fazer o batizado e justo, aí tinha o padrinho de vela, padrinho de rosário, padrinho disso. Eu falei, gente, mas o que se pede é só um padrinho, né? Não precisa botar... Só que aí está, né? O que se entende por padrinho? Acho que isso que a gente tem que levar as pessoas a refletirem. Sobre o número 1256 do Catecismo, é um pouco relacionado à pergunta que eu respondia para o Rafael da questão do batismo, né? Todo fiel batizado, de fato, pode batizar outra pessoa em caso de necessidade, né? Porque o ministro, digamos assim, ordinário seria o sacerdote, o diácono, os ministros que recebem, né, essa função, ministro do batismo, mas todo fiel pode batizar, desde que batize com a intenção da igreja. Na fórmula, né? Na fórmula e na intenção da igreja. Né? Então, é um pouco isso que esse parágrafo vem dizer também. E a água também, né? A água também. A água é... A forma, tem que ter a forma do sacramento, que é a água, né? Isso. Não basta só falar, né? Eu te batizo em nome do Pai. Não, não. Tem que jorrar água também na cabecinha, assim, porque é o sinal visível daquela graça, né? Tá bom. Obrigado. E vamos liberar o senhor, que já está quase em cima da hora. Eu que agradeço, Zé. Bom, como nós estamos acabando, vou agradecer em nome da Diocese de Itabuna e dos nossos convidados. Temos aqui várias cidades da Diocese de Itabuna presente, está muito bonito de se ver. O senhor percebeu com as perguntas, né? Vários itabunenses, vários da nossa Diocese falando contigo, o pessoal da Paraíba convidado nosso. Então, foi muito bom. Muito obrigado por sua disponibilidade mais uma vez. Que nosso Senhor Jesus Cristo continue lhe abençoando sempre, lhe iluminando, renovando o seu batismo para que possa continuar a sua caminhada. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora para Célio e Valesca, e que eu acho que não encerrou ainda não, que Célio tem uma pergunta para lhe fazer e eu enrolei, não deixei ele fazer. Mas ele aproveita agora e faz a pergunta para o senhor. Está com você. Boa noite a todos, boa noite, padre, paz e bem. Boa noite. Só um comentário mesmo em cima do que o senhor falou, que nós somos templos do Espírito Santo, né? E temos esse cuidar também, que foi também o tema de uma palestra que tivemos, uma formação que tivemos essa semana também. Está se batendo muito nisso, do cuidar um do outro, do cuidado com o próximo. E aí me remeteu, só queria só fazer um comentário que cada vez que fala do cuidar um do outro, de templo do Espírito, me lembra uma colocação do Santo Padre, né? O Papa, no dia 31, agora quando ele se referia ao Brasil, ele dizia que a economia é importante, mas nós somos mais importantes da economia, que nós somos templo do Espírito Santo. A economia, não, porque está tendo essa divergência, muita gente pedindo, né, para reabrir comércio, reabrir tudo. Os empresários, a gente entende que tem um lado econômico, que também sabemos que sem emprego o povo também vai passar fome, também tem que cuidar da vida também nesse sentido, mas ele coloca bem claro lá no discurso dele na Praça de São Pedro que a economia é importante, mas nós somos mais importantes enquanto templo do Espírito Santo. Ele ainda coloca, nós somos templo do Espírito Santo, a economia não. Não, realmente, quando o Papa diz isso... Em relação a isso... o que ele está, sobretudo, reafirmando? O valor prioritário da vida humana. Porque a vida humana é o que realmente tem prioridade diante de tudo isso, né? Realidade econômica, as realidades humanas, elas passam e elas podem melhorar, podem piorar. Mas a vida, ela tem prioridade diante de tudo isso, né? Obrigado. Nós queremos agradecer também, né, a todos pela participação. Temos também muitos da nossa diocese aqui de Eunápolis. Padre, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, né, pela partilha, foi muito enriquecedora, né, e que Deus continue abençoando essa vocação do senhor.
Amém, amém. Eu que agradeço vocês pelo convite e quem sabe, né, se Deus aí conduzir os nossos caminhos, a gente pode se encontrar uma outra vez para partilhar sobre outro tema também, né? Mas foi muito bom compartilhar com vocês. Posso dar minha bênção para vocês? Por favor. Eu saio, mas vocês continuam e vocês não, podem... Não, você pode dar a bênção final. Tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado. Reze por mim. Vocês também vão estar presentes nas minhas orações, nas santas missas, para que Deus possa nos dar essa graça de viver o nosso batismo com radicalidade. Amém? Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Mais uma vez, obrigado. Boa noite. Beijo.